Bom dia, irmãos. Bom estar na igreja? Bom ou não? Você queria estar em outro lugar agora? Não? Amém, amém por isso. Vamos caminhar, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre esse tempo que a gente tem vivido, de Natal, e eu queria trabalhar um texto hoje de manhã com os irmãos, um texto que, meu Pai amado, um texto que, quando tive contato com ele pela primeira vez, na minha juventude, um texto muito especial, e é muito interessante saber que ele fala a respeito de Cristo, né? Esses dias nós estávamos nas nossas gravações de podcast, né? Para aquele que ainda não ouviu, não teve a oportunidade ainda de ouvir, nós temos lançado toda manhã, todo domingo de manhã, algo que vem de encontro, que é um a mais, algo que vai aprofundar ainda aquilo que nós temos conversado nos nossos momentos de EBD, de Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa igreja presencial. Então não é só para aqueles que ficam em casa e não vêm para a Escola Bíblica, mas é para você que mesmo vindo na Escola Bíblica, quer ter um contato ainda mais profundo, algo a mais, uma curiosidade, para você acessar lá e ouvir. Inclusive, o de hoje, né, tem um convidado especial lá, vai ser muito legal se você puder caminhar com a gente lá no podcast também, no YouTube da nossa igreja. Mas nós estávamos numa dessas gravações, e por causa que Hebreus vai falar sobre cristãos, judeus convertidos, né, nós estávamos falando sobre como é difícil para um judeu não convertido acreditar e entender a vinda de Jesus. E que eu tinha visto um videozinho, um Reels de Instagram, que mostrava um homem lá em Jerusalém, lá em Israel, não sei se era em Jerusalém, lá em Israel, lendo para algumas pessoas na rua alguns textos. E quando ele lia esses textos da Bíblia, ele perguntava para aquele judeu: olha, esse texto aqui que eu li, ele está no Antigo Testamento ou está no Novo Testamento? E era muito interessante, porque era um texto que estava falando de Jesus. E todos os judeus respondiam: é um texto do Novo Testamento, né? Não é Bíblia para mim, é um texto que está no Novo Testamento. E daí o entrevistador ali, aquele que tinha lido o texto, ele diz: não, esse texto está no Antigo Testamento. E é interessante porque o vídeo mostra como o semblante daquele judeu caía assim, a face dele desmoronava, porque ele disse que estava no Novo Testamento porque aquele texto estava falando de Jesus. O próprio judeu tinha entendido que aquele texto era sobre Jesus. Ele só não sabia que de fato esse texto estava falando do Antigo Testamento. Eles leram, por exemplo, Isaías 53, né? E eles falavam: não, é um texto do Novo Testamento. Não, é Isaías, palavra do profeta Isaías 53. E o texto que eu quero ler hoje é um texto que vai falar sobre Cristo Jesus, mas é um texto que também está lá no Antigo Testamento. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 7. E nós vamos ler dos versos de 1 até o 16. Isaías 7, de 1 até 16. Diz assim, vou ler na linguagem da NVI. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, rei de Rezim da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve o seu filho Sear-Jazube, vai encontrar-se com Acás no final do arqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante. Rezim, a Síria,
o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim. Isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é o certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Meus irmãos, precisamos entender um pouquinho em que momento da história nós estamos falando, né? Eu já comentei isso aqui uma vez e quem sabe conversar com o pastor Uquias, pastor Nildo, pastor Vilibaldo, para a gente ter um ambiente aqui na nossa igreja, num momento de escola bíblica dominical, para nós estudarmos algo que é muito importante, para entendermos a maioria dos textos do Antigo Testamento, que é estudarmos um pouquinho, não só da história do povo de Deus, a história de Israel, mas inclusive um pouquinho de geografia. E quando a gente conversar sobre textos como o de hoje, algumas imagens, alguns mapas ficarem um pouco mais claros na nossa mente. Porque hoje nós vamos falar sobre algo que falar da história deste momento é extremamente importante. Precisamos lembrar que depois de Salomão, o reino de Israel, ele se dividiu em 2 partes. Ficou ao norte, Israel, né, com a capital Efraim, Samaria, e ficamos ao sul com Judá, Jerusalém, Judá. E o que acontece? Houve então, nós vamos ler o livro de Reis e o livro de Crônicas, né? 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, todo o desenrolar deste momento da história, onde o reino está dividido. E nesse momento de reino dividido, né, vêm vários profetas profetizando contra primeiro o reino do norte, Israel, que se separou de Judá. E muitas dessas profecias vêm com a ideia de uma dominação de um povo estrangeiro. E o momento da história que nós estamos, entre 740 e 700 antes de Cristo, nós tínhamos uma potência mundial, um império dominante, e esse império dominante era o império da Assíria. E o império da Assíria nós podemos comparar como outros impérios que tiveram na história. O Império Romano, o Império Bizantino, todos estes com essa característica, com essa ideia muito forte de uma grande nação dominante, que vinha dominando vários espaços territoriais. Neste medo que o reino do norte, Israel, tinha, da Assíria, que estava vindo na direção de Israel para dominar Israel, Israel tem uma brilhante ideia. Vamos nos unir à Síria. Ficou complicado, eu sei. Mas um é com A e um é sem A, tá bom? O império da Assíria era o império dominante. Israel, então, o reino do norte, decide se juntar à Síria. Sem o A. Tranquilo? Caminhamos? Então tá bom. E nessa junção, eles obviamente, com medo da Assíria, eles propõem para Judá: olha, Judá, vamos
se unir também, né? A Síria está vindo, dominando tudo. Vamos nos unir para nós sermos algo mais forte para enfrentar a Síria quando a Síria chegar. E Judá se recusa, porque entendia que, diante daquilo que Deus tinha como valor, como princípio para eles não tinham que se unir a um povo estrangeiro, inclusive porque a força deles não vinha dessas alianças, a força deles vinha do próprio Senhor. Era Deus quem tinha levado eles para aquela terra, era Deus quem tinha garantido para eles o viver naquele lugar. Eles não tinham que se juntar ou se associar à Síria e muito menos a Israel, que se separou, se colocou como inimigo de Judá. E então eles ficam com medo, porque o nosso texto vai dizer que eles cercaram Jerusalém. Síria e Israel, o reino do norte, eles cercam Jerusalém a fim de pressionar Acás em Judá a se associar a eles. Então eles cercam tudo, e para aqueles que gostam, né, entendem um pouquinho e curtem essa dinâmica de guerra, quando você cerca, não consegue chegar comida, não consegue sair pessoas, não tem comércio. Então era uma forma de pressionar Judá a se associar. Com isso, o nosso texto vai dizer que o coração de Acás se agitou muito. E eu gosto muito quando a Bíblia explica isso para a gente. O coração de Acás se agitou muito, assim como as árvores balançam com o vento. Eu não imagino que era uma brisa gostosa de fim de tarde. O coração de Acás deve ter ficado muito turbulento, muito pesado, com muita dificuldade. Então Deus pede para que Isaías levasse seu filho e fosse com seu filho Sear-Jazube, que, olha, significa um remanescente voltará. Levasse e fosse falar com Acás. Então Isaías vai lá e diz: olha, Acás, não fica com medo. Estamos ali mais ou menos no verso 3. Olha, não fica com medo, acalme-se, não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante. Sabe o churrasco? Alguém vai comer churrasco hoje? Sabe quando o churrasco termina? Que está aquele vermelhinho, mas está quase tudo branco. O que Deus está dizendo para casa é: não se preocupe com esse resto de lenha fumegante. Não se preocupa com essa brasazinha aí que está se levantando contra vocês. Não se preocupe. Porque a Síria, Efraim, filho de Remalias, tem tramado sua ruína, dizendo: vamos invadir Judá. Mas Deus diz, verso 7, não será assim, isso não acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes, com certeza não resistirão. Fique calma, Acás. Não vai acontecer nada. Você não vai ser dominado. Você não precisa temer. Em 65 anos, Efraim vai ser tão fraco que não vai ser mais chamado de povo. Irmãos, alguém conhece um país chamado Efraim? Disse ainda o Senhor a Acás. A profecia de Isaías continua no verso 10. Olha, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das maiores alturas. Olha, você quer ter uma prova de que isso vai acontecer mesmo, Acás? Você quer ter uma prova de que as coisas não vão ficar complicadas do jeito que você está imaginando? Então peça para Deus um sinal. Veja, é o próprio Deus, através de Isaías, pedindo para que Acás pedisse um sinal. E Acás, ele dá uma falsa humildade, assim.
É como se ele falasse assim: eu pedi um sinal para o meu Deus? Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Mas olha que interessante, hoje em dia a gente fala muito, né? Olha, não fica testando Deus, não fica colocando, complicado isso, né? Mas diferente quando o próprio Deus pede para que seja feito. Deus disse para Acás: me peça um sinal, eu vou dar um sinal para você. Acás, talvez, o texto bíblico não vai nos dizer. Acás, talvez, por ter medo, por não confiar, por ficar receoso, será que, e se o sinal não vier? E se Deus não fala nada depois? Ele preferiu ficar na dúvida. Ele preferiu ficar assim: não, eu vou ficar com um pouquinho de medo, porque um pouquinho de medo é sempre bom. Já usou esse argumento quando você está ansioso? Quando você está nervoso em casa? Não, um pouco de medo é sempre saudável, porque protege. Sim, um pouco de medo é saudável na hora de atravessar a rua, porque faz a gente olhar para os dois lados. Agora, um pouco de medo diante de algo que Deus pode ou não pode fazer, aí não existe um pouco de medo que seja saudável. Porque um pouquinho de medo já é uma dúvida total daquilo que Deus pode ou não pode fazer. E talvez tenha sido isso que aconteceu com Acás. Disse então Isaías no verso 13: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Deus pediu um sinal, que ele pedisse um sinal. Ele não pediu. Então tá bom, não é você quem manda, sou eu quem mando. Então se sou eu quem mando, eu vou dar um sinal para vocês mesmo assim. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e os chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Olha, a virgem vai ficar grávida e ela vai dar à luz a um filho e ele se chamará Deus conosco. Deus está com você, Acás. Não tenha medo, eu já te disse, Acás, não precisa ter medo. Não tenha medo da Síria, não tenha medo do reino do norte de Israel, de Efraim. Deus, Ele está conosco. Só que daí a gente tem um talvez problema aqui. Porque daí o texto continua dizendo: ele comerá coalhada e mel até a idade que se saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino, antes que o filho dessa virgem, ele saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Ué, mas não é Jesus? Mas Jesus demorou, segundo a data que você passou para a gente, Thiago, pelo menos 740 anos para chegar. Não foi em 65 anos, como disse ali em cima. Não foi assim que, na verdade, foi antes de Jesus vir, que a história vai contar para a gente. A Síria vem, domina a Síria, domina Israel, domina o reino do norte. Inclusive, alguns do reino do norte pedem refúgio, auxílio no reino do sul, em Judá, e Judá acolhe o próprio povo. Tem alguma coisa errada nessa profecia, Tiago? Tem alguma coisa errada neste texto? E aí eu queria pedir para que vocês ficassem bem comigo, porque eu quero demonstrar o que o texto está tentando dizer para a gente. Olha o que diz o capítulo 8. A partir do verso 1. Capítulo 8, verso 1 vai dizer o seguinte: o Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher Shalá
Hashbaz. Tá bom meu hebraico, pastor Antônio? Obrigado. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então, Isaías dizendo, deitei-me com a profetisa, a mulher do profeta, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Has-Baz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Tiago, agora você me complicou ainda mais. Porque não é o Manuel, mas agora não é o filho de Isaías, mas o filho de Isaías, olha, o texto disse aí, Isaías se deitou com a mulher dele, ele se deitou, não foi para jogar para o ímpar, e nasceu o filho, e o filho não chama Emanuel. O nome de Maher-Shalal-Has-Baz significa até os despojos, agilmente até a pilhagem, dando essa ideia de que algo ia acontecer ali, algo estava por vir, até os despojos, até o tesouro, até o resto da pilhagem. E o que nós temos aqui é algo que a gente tem que olhar na teologia e entender um pouquinho. A gente tem alguns outros exemplos que nós podemos citar e depois olharmos com calma, conversar depois aqui na igreja, como Joel, né? Joel e Atos, profecias que não se cumprem totalmente aonde ela é feita, mas ela precisa de uma coisa que acontece lá na frente para ser cumprida totalmente. E o que nós temos aqui em Isaías 7,14 é isso. É uma profecia de Isaías, aonde ela tem como objetivo mostrar algo para aquele momento da história, mas ao mesmo tempo anunciar algo para um próximo momento da história. A palavrinha virgem de Isaías 7,14, ela também é uma palavrinha que pode ser traduzida como mulher jovem, ou alguém que está na idade de casamento. Inclusive, a ideia de virgem nesse texto de Isaías, ela só veio na tradução da Septuaginta, quando traduziram o Antigo Testamento para a língua grega, e daí usaram uma palavra grega para colocar a ideia de virgem ali. Então nós temos aqui algo que é muito lindo na palavra de Deus. O texto de Isaías 7,14 está falando do filho de Isaías, de um menino que vinha. E antes que esse menino soubesse discernir o certo e errado, dizer papai e mamãe, não era para o rei Acaz se preocupar com Síria e com Israel no reino de norte. Não era para ele se preocupar. E de fato a história nos conta que foi assim que aconteceu. A Síria veio, dominou a Síria e dominou Israel, o reino do norte. Mas ao mesmo tempo, nós temos algumas informações nessa profecia que não se cumprem totalmente no capítulo 8. Que não se cumprem totalmente nos primeiros versos do capítulo 8. E por isso nós precisamos olhar com carinho para este texto e entendermos que Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23, está falando da virgem que daria a luz. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel. Veja, Mateus está dizendo que o que acontece com a virgem, com Maria, quando Jesus nasce, e um dos seus nomes ser chamado de Emanuel, é para que se cumprisse aquilo que o profeta tinha dito.
Isso para mim exalta a beleza das Escrituras, exalta o zelo que nós temos que ter com a nossa devocional, com a nossa leitura bíblica, para nós não perdermos essas coisas lindas que a palavra de Deus nos proporciona. Deus, através do cuidado com o seu povo em Israel, em Judá, em Jerusalém, Ele já anuncia que viria alguém, que colocaria e estabeleceria a paz de uma vez por todas. Veja, são contextos similares. Da mesma maneira que em Isaías, eles estavam debaixo de uma grande dominação, de um grande império, a Assíria. Jesus também vem debaixo de uma grande dominação, de um outro grande império, que era Roma. Jesus vem para trazer a paz, para libertar de uma vez por todas. Jesus vem para não deixar mais o judeu com medo, como a casa estava com medo. E eu queria, a partir dessas verdades, a partir deste entendimento de Isaías 7,14, deste texto do capítulo 8 também, eu queria que a gente pensasse sobre algumas coisas, para colocarmos em prática na nossa vida. Primeira delas, Deus, Ele é soberano. Ele planeja a história. Ele não é pego de surpresa. Veja, Ele providencia uma solução para algo que estava acontecendo naquele momento da história em Isaías. E ao mesmo tempo, já avisa daquilo que Ele estava providenciando para solucionar o problema de toda a história, através de Jesus, que morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Deus é soberano e Ele planeja a nossa história. Isso nos mostra que temos mais um exemplo do porquê não precisamos viver uma vida onde tememos o que virá. Se pertencermos a Deus, não precisamos temer aquilo que vai vir. Mateus capítulo 6, ali naquele texto famoso, no Sermão da Montanha, que, olha, se Deus sustenta os passarinhos, se Deus veste tão bem os lírios do campo, quem é você para se preocupar quanto ao que comer, quanto ao que vestir? Não são vocês mais importantes que os passarinhos e os lírios do campo? E é bonito o texto, E às vezes a gente pula uma parte que Jesus é bem bravo. Porque Ele vai dizer o seguinte, sabe por quê? Porque se preocupar, essas coisas, são coisas que os pagãos fazem. Já parou para pensar que viver uma vida de preocupação é nós nos caracterizarmos como pessoas que não conhecem a Cristo Jesus? Jesus está dizendo, se preocupar, temer, ficar em dúvida sobre a sua segurança em relação ao seu futuro, são coisas que os pagãos fazem. Porque aquele que conhece verdadeiramente a Deus, para aquele que sabe o que Deus fez quando mandou Jesus para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados, para solucionar o nosso problema de uma vez por todas, um problema que nós não éramos capazes de solucionar. Por que vou eu duvidar hoje de que Deus pode agir novamente? Eu tenho muito costume, às vezes eu até me preocupo, porque a Bíblia vai dizer para a gente não orar com vãs repetições, E às vezes eu repito tanto essa frase, que eu falo, peraí, acho que eu estou repetindo muito, está virando uma reza já para mim isso aqui. Mas eu gosto muito de dizer, Deus, se o Senhor interviu na história, se o Senhor pôs o dedo na história, mandando o seu Filho Jesus para arrumar aquilo que eu não conseguia arrumar, por que eu vou duvidar que o Senhor pode fazer de novo? E intervir na história mais uma vez? O que é tão difícil quanto entregar o próprio filho para morrer numa cruz? Segurar um carro para que você não bata, não é difícil para Ele. Curar alguém que está enfermo não é difícil para Ele.
Solucionar, te dar estratégias para você reagir financeiramente, não é um problema para Ele. Te dar tranquilidade, habilidade para ser um bom filho, habilidade para ser um bom pai, habilidade para ser uma boa filha, uma boa mãe, um bom irmão, uma boa irmã, um bom servo do Senhor, não é algo difícil para Ele. Te preparar para você ser um testemunho de quem Deus é na sua vida, no Natal, e você não ser parte da briga que vai acontecer no Natal, das que tem, né, normalmente, não é difícil para Ele. Ah, pastor, você não conhece minha família. O senhor não conhece minha família. Lá em casa, não tem como eu me controlar. Não tem como eu me controlar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e... Bom, então você precisa assumir uma coisa comigo. Ou você consegue se controlar e escolheu não se controlar, ou você não tem o Espírito que te dá capacidade para isso. Por que temer? Por que ficar inseguro? Segundo, Deus é fiel. E se Ele planeja, Ele planejou, olha que a gente viu na história de Isaías. Se Ele planeja, certamente Ele cumprirá. E Ele planejou a primeira vinda de Cristo. Nós temos o relato histórico de que Jesus existiu, veio. Estamos comemorando essa vinda dele. Se Deus planejou essa parte da história e Ele cumpriu, Ele vai planejar a segunda parte da história, Ele vai cumprir. Jesus vai voltar. Nós moraremos em Cristo Jesus por toda a eternidade na casa do Pai. Jesus já fez morada para nós. Ele vai cumprir. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que nós precisamos nos será acrescentado. Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se é Deus quem planeja, Ele cumpre. Então nós temos que confiar em um Deus que Ele é fiel. Ele não só faz todas as coisas, Ele não só sabe de todas as coisas, mas como Ele é fiel para cumprir. Tiago 1,17 vai dizer, em um Deus no qual não há sombra de variação alguma, Deus não muda. Se Ele prometeu e Ele cumpre, Ele continua sendo um Deus que promete e que cumpre. Terceiro, já falei, certeza de que Ele veio é a certeza de que Ele virá. A certeza de que Jesus virá também produz em nós algo. Veja, em Acás, fique tranquilo, você não precisa ter medo. Por quê? Porque eu estou avisando, eles não vão dominar sobre vocês, sobre você. Deus prometeu, portanto, Acás tinha uma responsabilidade, não temer mais. Deus nos prometeu de que Jesus veio e Ele voltará. Jesus prometeu isso para a gente. Então agora, nós também temos uma responsabilidade. Tito capítulo 2, de 11 a 14, vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí eu vou pular o 12, porque eu não sei muito de cor, mas o 13 eu sei. Por isso, ela nos educa a aguardarmos a segunda manifestação vindoura de maneira sensata, justa e piedosa. Ah, Tiago, eu não estou nem aí para essas coisas de fim dos tempos. Ah, Apocalipse, não preciso entender Apocalipse. Jesus vai voltar, tá bom. Né? Para que eu vou estudar sobre a escatologia? Para que eu vou estudar sobre o fim dos tempos? Porque saber que Jesus virá produz em nós perseverança
e santidade, porque a Bíblia nos orienta como devemos aguardar a sua vinda, de maneira sensata, justa e piedosa. Características de quem persevera. Minha pergunta é para nós: como temos aguardado a volta de Cristo? Nesse Natal, como você vai comemorar a primeira vinda dele? Será que você vai comemorar do jeitinho que ele espera que você comemore, aguardando a segunda vinda dele? Como você tem vivido dentro da sua casa? Dentro da sua organização de tempo? Na criação dos seus filhos? Na demonstração de cuidado e carinho com os outros irmãos da igreja e com os seus familiares? Como temos aguardado a volta de Cristo? Porque, por último, nós aguardamos a Jesus, vivendo uma sombra, um gostinho daquilo que viveremos por toda a eternidade. Gosto muito de brincar, a gente tem um grupo de estudo com os jovens, às segundas-feiras à noite, e eu falo que tem alguns dilemas, que eu falo que a gente não precisa resolver, a gente só aceita que é assim, mas Tiago, não está muito bem explicado isso, mas é um dilema e a gente vai lidar com ele. Quer ver algo que é muito interessante? Você é santo? O que você acha? Você é santo? Eu vi algumas cabeças balançando assim, ó. Não. Mas, lá em Pedro, Deus não vai dizer, sejam santos como eu sou santo? A gente vai conseguir ser santo? Mais cabecinhas balançando. Bom, Tiago, então a Bíblia está brincando com a gente. Pediu para eu ser santo, mas eu não consigo ser santo, mas eu não sou. Efésios vai dizer que nós somos predestinados para sermos santos. Nós já somos santos, separados, já estamos salvos, já estamos com a nossa cidadania garantida em Cristo Jesus no céu. Mas nós já somos salvos. Mas nós já estamos na salvação? Tiago, está ficando muito complicado para mim. Isso, por que isso? Embora eu seja um santo, mas não consiga ser um santo, e na eternidade serei 100% santo, como eu vivo hoje? Para ser um santo. Embora eu seja um salvo, mas ainda não fui salvo lá no céu, mas um dia eu vou viver com Cristo Jesus, como um salvo no céu, como eu vivo hoje? Como um salvo. Por isso, nós vamos nos amar plenamente no céu? Então, como vamos viver hoje? Com um gostinho daquilo que viveremos por toda a eternidade. Amando como vamos amar na eternidade. Cuidando como vamos cuidar na eternidade. Sendo santos como seremos santos na eternidade. É vivermos hoje um gostinho daquilo que viveremos por toda a eternidade. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você fizesse uma oração agora, e que nessa oração você falasse com Deus e você dissesse para Deus o que significa para você o fato de Jesus já ter nascido, se chamado Emanuel, Deus conosco, e o que isso causa na sua vida hoje. E eu queria que você orasse sobre isso. Fale para Deus: olha Deus, o Senhor tem mandado o seu Filho Jesus para nascer de maneira humilde, simples, precisa causar na minha vida tais coisas. Algumas delas têm acontecido, algumas não. E eu queria pedir a tua ajuda, Senhor, porque eu sei que o Senhor está junto comigo.
Eu dei alguns exemplos. Saber que Jesus veio mostra que Deus é soberano, Ele planeja a história. Saber que Jesus veio mostra que Ele é fiel, Ele planeja e certamente Ele cumprirá. Saber que Jesus veio é a certeza de que Ele vai voltar. Saber que Jesus veio é sabermos que vamos aguardar a volta dEle em santidade. Saber que Jesus veio é aguardar a volta dEle, experimentando um gostinho daquilo que viveremos com Ele por toda a eternidade. Vou deixar alguns segundos, alguns minutos para você fazer a sua oração. E eu vou orar, encerrando por este nosso tempo juntos. Pai, muito obrigado porque o Senhor providenciou ajudar, através do seu profeta Isaías, a solução que eles precisavam ali. Obrigado porque o Senhor os guardou da Síria e do reino do norte, Israel. Obrigado porque o Senhor se usou deste momento para não somente cuidar do teu povo lá no Antigo Testamento, mas também para cuidar de nós. Quando o Senhor os avisou que também enviaria um menino nascido de uma virgem, que se chamaria Emanuel. Obrigado, Pai, porque o Senhor, quando enviou seu Filho, se tornou Deus conosco. Obrigado porque o teu Filho Jesus prometeu para a gente que eis que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que em nome de Jesus, as certezas que aprendemos sobre o Senhor através dessa história, sejam certezas que nos influenciem, que mexam com as nossas atitudes todos os dias. Que possamos aguardar a volta do seu Filho em santidade, de maneira sensata, justa, piedosa, aguardando o dia incrível que nós não precisamos temer, mas precisamos desejar vivermos a eternidade junto contigo. Em nome de Jesus, amém.